Livro Tratado do Purgatório, Santa Catarina de Gênova. Capítulo 2. Catecismo sobre o Purgatório. O que é o Purgatório? Purgatório é o lugar onde vão as almas dos que morrem em graça de Deus, sem haver inteiramente satisfeito por seus pecados, para ser ali purificadas com terríveis tormentos. 2 modos de considerar o Purgatório. O purgatório pode considerar-se ou como um estado da alma que é purificada, ou como um lugar e sítio destinado a estas purificações das almas. O purgatório como estado é uma verdade de fé, isto é, que é dogma de fé, que há um estado das almas intermediário entre esta vida e o paraíso da glória. Sempre foi assim acreditado pela Igreja e seus santos padres. Tanto que o mesmo Calvino, que nega a existência do purgatório, confessava que até vir os protestantes, todos os padres e doutores da Igreja, por espaço de 1600 anos, assim unanimemente haviam acreditado, embora dizia que estavam enganados. Estupenda presunção. A Igreja creu sempre que, ademais de almas ditosas e condenadas, há outras nem condenadas nem bem-aventuradas, que estas sofriam e necessitavam de consolo, auxílios, sufrágios. Que a causa de estar assim eram os pecados cometidos nesta vida, que tais almas iriam por fim para a glória mais ou menos em breve, segundo a dívida e segundo nossos sufrágios. Isto é o purgatório. Penas do purgatório. Semelhante ao inferno, se padecem ali 2 tipos de penas, uma de dano e outra de sentido. Pena de dano é carecer da vista de Deus, não entrar na glória. Não padecem isto eternamente como no inferno, mas sim temporalmente. E é pena muito grande pelo grande desejo que têm de ver a Deus. Pode-se comparar seu estado ao de prisioneiro, ao de um desterrado, ao de um órfão ou desamparado. E pelo que estes sofrem, se vê o que sofrerão os do purgatório em muito maior grau. Pena de sentido. Ademais, padecem alguma pena de sentido, isto é, algumas aflições positivas e semelhantes às dores sensíveis que aqui padecemos. Não é fácil determinar que tipo são estas penas, nem sequer se são de uma ou várias. Parece que as há de vários tipos, e embora não seja de fé, é persuasão dos doutores em geral que uma dessas penas é de fogo, que, segundo alguns, não se diferencia em qualidade do fogo do inferno. Intensidade das penas do purgatório. Não se pode assegurar quanto seja. Todos os doutores estão conformes em assegurar que no purgatório há penas gravíssimas, penas mais graves que todas as desta vida. Conhecidas são as ponderações dos santos padres. Este fogo, diz Santo Agostinho, supera quantas penas o homem padece nesta vida e quantas pode padecer. Penso, escrevia São Gregório, que aquele fogo transitório é mais intolerável que todas as tribulações deste mundo. E São Cesário de Arles dirá a alguém: não me importa deter-me algo no purgatório, com tal que o fim saia para a vida eterna. Irmãos caríssimos, não digais isso, porque esse fogo do purgatório será mais duro que quantas penas se podem ver, sentir ou pensar. Estas e outras, não menos temerosas sentenças dos santos padres, dão ideia do gravíssimo estado das almas do purgatório, pelo menos da que estão sentenciadas à pena do fogo, que, segundo a generalidade dos doutores, é a pena principal do purgatório. Padecem todos no purgatório o fogo? Creem muitos doutores, e com bastante fundamento, que não todas as almas do purgatório estão sujeitas precisamente à pena do fogo. Mas há outras das várias que a justiça de Deus, com sua sabedoria, pode decretar. E disputam sobre a intensidade destas penas. Muitos dizem que todas as penas que há no purgatório são tão graves que a menor delas
é mais dolorosa que a maior que há no mundo. Outros, embora concedam que as maiores do purgatório são mais graves que as mais graves deste mundo, sem embargo, creem que há outras, muito inferiores a grandes dores desta vida. Certamente, não entendemos nós a importância do pecado venial, e por isso não podemos julgar bem dos castigos que merece. Mas tampouco se pode negar que há almas que servem a Deus com muitíssimo esmero, apenas faltam em nada e se purificam com muitas obras de penitência, as quais, sem embargo, é possível que tenha algo de purificar-se antes de entrar ali, onde não se sofre nenhuma mácula. Ora, dessas almas se faz difícil pensar que Deus Nosso Senhor as atormente com penas maiores que as maiores deste mundo, sabendo como sabemos que a misericórdia divina se excede sempre em remunerar e fica aquém no castigar. Ademais de não poucas revelações, parece deduzir-se com fundamento que algumas almas têm um purgatório muito suave, e em particular os doutores aduzem, sempre a respeito, uma visão de que fala São Beda, o Venerável, em que aparecem alguns no purgatório, com vestiduras brancas e resplandecentes, e em lugar luzente e ameno. Para quem é duro o purgatório, semelhante purgatório tão suave e breve, somente podem esperá-lo aqueles cristãos exatos e fervorosos que cometem muito poucas faltas, ou as purificam com obras de virtude e penitência. Sobretudo, horroriza o purgatório, que terão todos esses infelizes que passam a vida sem pensar em emendar a sua consciência, de diversão em diversão, de prazer em prazer, de luxo em luxo, sem ter cuidado senão de si mesmos. E lhes parece, com que se confessem em sua última enfermidade, já igualaram sua morte com daqueles que serviam a Deus com humildade, perseverança e fervor. Quais são as causas de ir ao purgatório? Em primeiro lugar, os pecados veniais. Porque pelo pecado venial não se perde a graça de Deus, nem fica o homem excluído da glória. Mas, como no céu não pode entrar nada manchado, é preciso pagar e purificar-se deste pecado. É questão difícil de resolver quando se perdoa o pecado venial de quem morre com ele. Parece que pode dizer-se que as almas dos justos, enquanto se separam do corpo, se dirigem arrebatadas de grande amor para Deus, com o qual se extingue nelas todo afeto desordenado se lhe havia. Com isso, se lhes perdoa todo o pecado venial imediatamente, se bem tenha que pagar por ele algumas penas. Se lhes perdoam enquanto a culpa, os pecados veniais aos justos que morrem, quase no mesmo morrer, do mesmo modo que nesta vida, por um ato de caridade, oposto aos pecados cometidos em vida. Mas, como já depois da morte não é tempo de merecer, esse ato de amor tira neles o impedimento da culpa venial, mas não merece a absolvição da pena, nem diminuição dela, como nesta vida mereceria. Além dos pecados veniais, são causa de purgatório os mortais perdoados. Porque quando alguém se confessa e recebe a absolvição dos pecados mortais, se lhe remite a pena do inferno, mas não toda a pena temporal da vida pelos pecados mortais. Se não se paga nesta vida, é preciso pagá-la no purgatório. Lugar do purgatório. Pode-se crer que há um lugar debaixo da terra, próximo do outro inferno, dos condenados, embora separado dele, onde de lei ordinária vão as almas a purificar-se. Mas, ademais, por especiais disposições de Deus, parece poder afirmar-se que algumas almas estão em outros lugares, por razões que a providência às vezes oculta, às vezes manifesta. E certamente Deus concede mais vezes às almas do purgatório que às do inferno comunicar-se com os fiéis deste mundo. E ainda para alguns, por suas especiais faltas, lhes impôs especiais lugares para purificar-se, a julgar por algumas aparições. Tempo de purgatório. Não sabemos tampouco quanto tempo estarão detidas as almas do purgatório,
até antes do dia do juízo. Mas também parece certo que podem durar muitos anos, pois a Igreja admite sufrágios para muito tempo. E é muito de temer que estejam no purgatório muito tempo os que dilataram sua conversão até a última hora, vivendo sempre em culpas e vícios até então. Sempre há almas no purgatório. Seguramente pode isso afirmar-se, por ser muitos os que diariamente morrem, dos quais muitos, sem dúvida, se salvarão. Mas é fácil que tenham que pagar alguma pena temporal devida. Estão seguras de sua salvação. As almas do purgatório estão seguras de sua salvação. Lutero, que tudo perturbava, dizia que não. Mas no dia do juízo particular, se dirá a cada qual sua sentença, e então saberão as almas sua sorte futura. Lutero também é o autor daquele disparate que assegura que as almas estão pecando continuamente de raiva e de horror no purgatório. Ao contrário, estão muito resignadas e esperando sua saúde. Deus lhes permite, não poucas vezes, sair a aparecer-se a seus amigos e parentes para pedir sufrágios. Sufrágios. Chamam-se sufrágios as orações e boas obras que os fiéis oferecem a Deus para que perdoe às almas parte ou toda a pena que têm que pagar. Chama-se sufrágios porque não tem Deus nenhum compromisso de aceitar nossas boas obras em favor das almas, mas é infalível que as aceite. Nós as oferecemos e com elas apresentamos a Deus nosso sufrágio, nosso voto e desejo de que por aquelas obras que nós cedemos e oferecemos em favor das almas, se digne livrá-las do purgatório. Mas que Deus aceite ou não o que nós oferecemos, e que o aceite por tais almas ou por outras, isso depende de sua misericórdia e livre disposição. São secretos os juízos de Deus nesse ponto. E por isso devemos instar em orar e oferecer mais e mais sufrágios, para mover a misericórdia divina. Tipos de sufrágios. 3 gêneros de boas obras que ajudam e consolam as almas podemos assinalar. As orações. Estas têm muita eficácia em favor das almas. A Igreja tem muitíssimas e belíssimas preces para orar por elas, no ofício de defuntos, na missa, nas exéquias. Estas orações têm mais força diante de Deus quando se fazem de ofício por seus ministros, não porque estes sejam melhores ou piores, mas por serem orações como oficiais da Igreja toda, litúrgicas. As penitências. Nesta conta entram primeiro as penitências feitas expressamente para satisfazer a Deus pelos pecados, como jejuns, cilícios, disciplinas, incomodidades, privações, etc. Ademais, todos os sofrimentos ordinários, embora sejam involuntários, como enfermidades, desgraças, contrariedades, inclemências do tempo, cansaço do trabalho e ainda circunstâncias da vida que Deus nos deu, como pobreza, tristeza, humilhações, trabalho e etc., levados com resignação. Todo gênero de boas obras. Atos de virtude e, sobretudo, as missas, as esmolas, as obras de caridade e de misericórdia, os ofícios divinos. E costuma ser uso antigo renovar estes ofícios funerais em certos períodos, como o 3º dia em lembrança da ressurreição de Nosso Senhor, o 9º por devoção aos 9 coros angélicos, a quem a Igreja encomenda os moribundos e defuntos, o 40º em lembrança dos 40 dias que duraram os funerais de Moisés e, sobretudo, o aniversário. O escapulário do Carmo, levado em vida, é bem sabido que é muito eficaz para obter pronta saída do purgatório ao sábado seguinte, mas para isso é preciso guardar a castidade própria de cada estado e rezar o ofício parvo, ou aquelas orações nas quais as que têm autoridade comutem esta oração. Indulgências. Um dos melhores modos de sufrágio pelas almas são as indulgências. Indulgências são a remissão da pena temporal devida pelos pecados que, perdoada a culpa, no sacramento ou por contrição,
faz a Igreja fora do sacramento, concedendo aos fiéis parte do tesouro que ela tem formado das satisfações infinitas de Cristo, das abundantes da Virgem e das que os santos deixavam, porque lhes sobrava depois de pagar as penas que por suas faltas eles deviam. Estas indulgências são uma espécie de regalo que a Igreja faz a certos fiéis com certas condições, aplicando-lhes o valor satisfatório de outros, e concede que se possam oferecer também a Deus pelas almas. Hoje, todas as indulgências, a não ser que se diga expressamente o contrário em alguma, são aplicáveis às almas. O Rosário e o Terço têm muitas, o Escapulário do Carmo, o Azul da Imaculada, muitas orações, jaculatórias e obras pias têm muitas indulgências. É de notar que quando se diz tantos dias de indulgência, não significa que serão diminuídos a uma alma outros tantos dias do purgatório, mas unicamente que se concede o valor satisfatório equivalente a outros tantos dias de penitência canônica, como se fazia antigamente, conforme os cânones. E se é aceita por Deus, se perdoa a alma tanto quanto se lhe houvera perdoado, se em tantos dias houvera feito aquela penitência. Voto pelas almas. Com este nome se designa o que também se chama ato heróico em favor das almas. É o oferecimento que fazem alguns devotos das almas a Deus de todo o valor satisfatório das próprias obras, de tal modo que quem o faz oferece tudo quanto está de sua parte, a que todas as suas obras feitas nessa vida, e o mesmo as indulgências, ganhas, etc., não lhe valham para tirar-lhe a ele penas do purgatório, mas que tudo cede para as almas, comprometendo-se ele a pagar tudo o que deve no purgatório. Este ato é muito meritório, e por ele se ganha muito mérito diante de Deus. Ainda quando se perca para si mesmo muita satisfação, se Deus aceita em favor das almas. A Igreja concedeu a este voto muitas indulgências e graças. É de notar que quem o faz pode dispensar-se a si mesmo do voto quando quiser. Livro Tratado do Purgatório, Santa Catarina de Gênova. Capítulo 3. Considerações morais. O dogma do purgatório é um dos mais instrutivos e fecundos em consequências práticas para a nossa vida católica. Oferecemos em seguida algumas considerações morais que podem ser muito úteis para a meditação pessoal. Conveniência de pensar no purgatório. Inumeráveis são as vantagens espirituais que nos dá a frequente e séria meditação das penas do purgatório. Eis aqui algumas das mais importantes. 1. Dá-nos uma ideia muito alta da santidade e majestade divinas. Nada manchado pode comparecer diante dele. 2. Recorda-nos a gravidade do pecado, manifestando-nos a desordem, com frequência inadvertida, das culpas veniais, que tão terrivelmente haverá que expiar no purgatório, se não fazemos a devida penitência nesta vida. 3. Aumenta consideravelmente nossa esperança de conseguir a vida eterna. Se não houvesse purgatório, quem poderia aspirar a entrar na glória com tantas imperfeições e pecados? Mas as purificações de depois da morte são um grande motivo para levantar nossos olhos ao céu, cheios de arrependimento e de esperança. 4. Faz-nos penetrar no mistério da comunhão dos santos e nos une espiritualmente aos seres queridos que se foram, a quem podemos ajudar ainda com nossos sacrifícios e orações. Com frequência, ao morrer um ser querido, nos sentimos cheios de remorsos por não lhes ter demonstrado melhor durante a vida o afeto que sentíamos por ele. Eis aqui um meio excelente de reparar nosso esquecimento e ingratidão. Oferecer-lhe um grande número de sufrágios, que agradecerá no purgatório muito mais que todas as demonstrações afetivas que houvéramos podido fazer-lhe durante sua vida. 5. Ao excitar nossa caridade com os defuntos,
aumentam consideravelmente nossos méritos ante Deus e nos enriquece a nós muito mais que a eles. Nossa recompensa será verdadeiramente esplêndida, tanto mais quanto maior for nossa caridade e generoso desprendimento. 6. Faz-nos compreender cada vez melhor o sentido da vida presente, a vaidade e vazio das coisas terrenas, a necessidade da reparação e da penitência, a grande importância do sofrimento e da cruz, eficácia soberana do santo sacrifício da missa. 7. Enfim, o pensamento do purgatório nos aproxima do céu. O purgatório, com efeito, não é a antessala do inferno, mas o vestíbulo da glória. Não é um inferno provisional, mas um simples intervalo entre entrar no céu. No purgatório reina a dor, certamente, mas também a caridade, mais intensa e profunda, e com ela o sossego, a tranquilidade e a paz. No horizonte brilham já, para as almas do purgatório, as primeiras luzes da eternidade bem-aventurada. Meios para evitar o purgatório. Podemos e devemos fazer tudo quanto esteja de nossa parte para evitarmos as terríveis purificações de além-túmulo ou para diminuir sua intensidade e duração. Deus não quer que vamos ao purgatório. Prefere que reparemos nossas culpas aqui na terra para que não se dilate um só instante nossa entrada no céu e na hora da morte. A vida do cristão deveria ser tal que no momento mesmo de morrer estivesse ele preparado para a visão beatífica imediata. O purgatório é um último esforço da misericórdia de Deus para acolher em seu seio as almas imperfeitas que rechaçaria eternamente sua justiça divina. Eis aqui os principais meios para evitar o purgatório. Primeiro, fugir do pecado, por menor e leve que seja. No momento do juízo, à luz do céu divino, nós daremos conta de sua espantosa gravidade e descobriremos em nós uma infinidade de manchas e defeitos que agora se nos escapam ou que apenas lhes concedemos importância. Em aposento onde entra tanto sol, não há teia de aranha escondida, dizia Santa Teresa. Segundo, fazer penitência pelos pecados passados. Teremos que fazer forçosamente, queiramos ou não, nesta vida ou na outra. Tudo deve ser reparado, até o último centavo. Mas a diferença é enorme entre fazê-lo nesta vida ou na outra. Porque aqui na terra, com a penitência voluntária, podemos oferecer a Deus uma verdadeira satisfação por nossas culpas, coisa que não podemos fazer no purgatório, onde as penas têm tão só o caráter de expiação. Com dores muito mais suportáveis, mas oferecidas a Deus com amor, em espírito de penitência, unidos aos sofrimentos redentores de Jesus e de Maria, podemos saldar neste mundo todas as nossas contas com a divina justiça, aumentando ao mesmo tempo nossos merecimentos para o céu. No purgatório, pelo contrário, com dores incomparavelmente mais terríveis, não mereceremos absolutamente nada. Aquela purificação não tem valor algum meritório e deixa a alma no mesmo grau de méritos que tinha ao começá-la. Se tivéssemos fé viva, como a tinham os santos, a dor para o católico teria maiores atrativos que o prazer para o gentil. Por isso os santos se engenhavam em crucificar-se de 1000 maneiras. Não estavam loucos, viam simplesmente com claridade. O sofrer passa, mas o ter sofrido bem não passará jamais. São Pedro de Alcântara, aparecendo depois de sua morte a Santa Teresa de Jesus, disse-lhe radiante de luz: bendita a penitência, que tão grande glória me alcançou. Terceiro, caridade com os defuntos. O Senhor nos diz no Evangelho que com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Mateus 7,2. E que são bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5,7. Santo Agostinho chega a dizer que nem todas as almas do purgatório recebem os sufrágios que são oferecidos por elas, mas unicamente aquelas que durante sua vida se fizeram credoras a eles.
E embora essas palavras possam interpretar-se em um sentido mais benigno, não cabe dúvida que o grau de nossa caridade atual para com as almas do purgatório será um índice e expressão do grau em que seremos atendidos quando lá estivermos. Quanta gente que não compreende assim e que se horroriza, por exemplo, do ato heróico de caridade em favor das almas do purgatório, que em realidade a ninguém enriquece tanto como ao que o faz com verdadeira generosidade. Quarto, compaixão e esmola aos pobres. Outro aspecto da caridade que se apoia no mesmo princípio que acabamos de invocar. A Sagrada Escritura nos diz expressamente que a esmola expia os pecados. E Cristo nos diz no Evangelho que aceitará como feito a Ele mesmo o que fizermos pelo menor de seus irmãos. E nos diz também que aproveitemos os bens terrenos para granjearmos amigos nos eternos tabernáculos. Mas a maioria dos homens não compreendem essas coisas e preferem fazer-se a ilusão de que são ricos 70 anos neste mundo antes de ser efetivamente milionários no outro para toda a eternidade. Quinto, perdoar generosamente as injúrias. Condição indispensável para que também nos seja perdoada as injúrias que cometamos. Está demasiado claro no Evangelho para que alguém possa dizer-se enganado. Como nos portemos com o próximo, assim se portará Deus conosco, sobretudo no que se refere ao perdão das injúrias. Mateus 6, 14 e 15. Apenas se pode pensar como pode albergar um cristão em seu seio o espírito, o desejo de vingança. Que cegueira! Não adverte o desgraçado que, ao não querer perdoar a seu inimigo, se constitui automaticamente em verdugo de si mesmo e que, ao tratar de vingar-se dele, em realidade se crava uma punhalada em seu próprio coração? E tudo por umas palavras mal-humoradas, por um pleito terreno, quase sempre por questões de dinheiro, ainda que sejam vários milhões, é igual. Tudo é asco e lixo ante a salvação da alma, que terão que deixar tudo dentro de muito pouco à borda de seu sepulcro. Supondo que se salvem, e não se salvarão se não perdoam de todo o coração antes de morrer, terão que pagar, em um terrível purgatório, sua resistência e obstinação em não ter querido perdoar em seguida aquelas injúrias recebidas, incomparavelmente menores que as que eles fizeram a Deus. Sexto, ganhar indulgências. Expusemos mais acima quanto contribuem as indulgências para abater e ainda suprimir totalmente as penas do purgatório. Pois bem, esta mesma virtude pode ter já em vida a nosso favor. O tesouro espiritual da Igreja, constituído pelos infinitos méritos e satisfações de Jesus Cristo e pelos da Santíssima Virgem e dos mártires e santos, é inesgotável. A Igreja dispõe deles não só em favor das almas do purgatório, mas também dos fiéis deste mundo que, com as devidas condições, pratiquem as obras piedosas que ela assinala. Jubileus, indulgências plenárias ou parciais, contêm um acúmulo imenso de satisfação e de expiação por nossos pecados ante a justiça divina. A bênção papal na hora da morte, a indulgência plenária outorgada a variados atos religiosos que nesse momento se pratiquem, não tem outro fim senão preparar a alma para sua pronta entrada no céu, quiçá sem passar pelo purgatório. Sétimo, o santo sacrifício da missa, a comunhão, etc. O que expusemos ao tratar dos sufrágios em favor das almas do purgatório tem aqui também valor para satisfazer em vida por nossas dívidas e diminuir as penas que nos corresponderiam no purgatório. Especialmente o santo sacrifício da missa, de infinito valor satisfatório e expiatório. Encomendar a celebração da Santa Missa por nossos pecados, ouvi-la com devoção, unindo nossa intenção à do sacerdote, a de Jesus Cristo no altar, que é a mesma da cruz. Oferecer junto com os nossos pequenos sacrifícios, nossas tribulações e penas e nossa própria vida, aceitando de antemão a morte que Deus nos tenha destinada, oferecendo-a em sufrágio de nossos pecados. Tudo isso, unido ao sacrifício do Calvário,
que se renova na Santa Missa, tem uma virtude incomensurável para diminuir ou evitar nossa permanência no purgatório. 8º. Confissão sacramental. É igualmente grande a virtude de satisfação e expiação por nossos pecados que possui a confissão sacramental. Não somente pelo que em si mesma supõe humilhação e sacrifício, a manifestação de nossas culpas, confessadas com verdadeiro arrependimento, em ordem a obter a absolvição das mesmas, mas principalmente pelo cumprimento da penitência que o confessor nos impõe, que se dirige diretamente a satisfazer e expiar, em tudo ou em parte, a pena devida pelos nossos pecados e, por conseguinte, a diminuir a que nos corresponderia no purgatório. É lamentável que muitos fiéis não tenham ideia clara da virtude da penitência que nos impõe o confessor e que alguns prefiram confessar-se com quem se contenta com impor penitências pequeníssimas, quase como por cumprir. Ainda estas, tão desproporcionadas com o castigo que merecem nossas culpas já perdoadas, têm bastante mais eficácia em virtude do mesmo sacramento para satisfazer a justiça divina que as penitências e sacrifícios privados que nós pratiquemos. A penitência sacramental, obra ex opere operato, em virtude dos méritos e satisfações de Jesus Cristo, vinculados ao sacramento por ele fundado. Os sacrifícios privados agem somente na medida de nossa devoção e da importância dos mesmos. 9. Devoção a Nossa Senhora. Os santos afirmam unanimemente que a Santíssima Virgem assiste com ternura maternal a seus verdadeiros devotos na hora da morte, alcançando-lhes a perseverança final e um vivíssimo arrependimento de seus pecados, que lhes desconta em grande parte a pena temporal devida por eles. E se algo fica ainda para o purgatório, intercede por eles ante seu divino Filho, para apressar-lhes a hora da libertação. Em ordem ao purgatório, as devoções marianas mais eficazes e as que ela mais agradece são a reza piedosa e diária do Santo Terço, riquíssimo em indulgências, tanto plenárias como parciais, e o Santo Escapulário do Carmo, dignamente levado em vida e na hora da morte. Por meio dessas práticas realizadas com perseverança e bom espírito, podemos desde agora satisfazer por nossas culpas, abater o tempo do purgatório e adiantar o momento da nossa entrada na glória. Capítulo 4. Importância da fé no purgatório. Embora já tenha ficado suficientemente afirmada a importância fundamental da fé no purgatório, quero acrescentar algumas observações. O amor de Deus se manifesta em toda a sua grandeza quando pensamos que seu empenho em nos deificar, iniciado na criação da nossa alma e no batismo, se não se realiza suficientemente nesta vida, segue operando na outra, mediante o purgatório, para transformar-nos plenamente nele. Para não pecar, nós, pecadores, temos de recordar muitas vezes o purgatório. Temos de guardar extrema fidelidade à graça de Deus, se não queremos resisti-la, como maus e imbecis com pecados, que, por leves que sejam, produzem em nós deformidades que fazem impossível a perfeita união com Deus. Para fazer penitência, temos de recordar aos pecadores que, por muita que seja a misericórdia de Deus, e por total que tenha sido a remissão de nossa culpa, teremos de purificar-nos largamente no purgatório de todos aqueles vestígios de nossos pecados, dos que não nos tenhamos purificado suficientemente neste mundo pela penitência. Para exercitar a devida caridade para com os fiéis defuntos, é necessário que a fé no purgatório esteja viva e operante. De outro modo, facilmente se pensa que, uma vez cumpridos com os doentes graves e agonizantes todos os deveres da caridade, noites em vela, gastos, remédios, auxílios morais, etc., uma vez mortos, já nada se pode fazer por eles, com o que não é raro que caiam no esquecimento. A fé cristã, pelo contrário, nos diz que podemos e devemos fazer muitíssimo em favor de nossos queridos fiéis defuntos. E se não fazemos mais por eles, não é somente porque nos falta a caridade,
mas porque somos homens de pouca fé. Mateus 14:31, Lucas 12:28. Antigamente, o povo católico tinha mais piedade para com as almas do purgatório, porque tinha uma fé mais firme e esclarecida no purgatório e na validez dos sufrágios oferecidos pelos defuntos. Rezava diariamente por eles, especialmente pelos familiares. O toque de ánimas nas paróquias e oferecia-se por eles com mais frequência missas e penitências pessoais. Hoje se considera de mau gosto, muito negativo, pensar ou falar da morte, e facilmente deixamos a nossos fiéis defuntos sem os sufrágios que por eles deveríamos oferecer a Deus e que por sua misericórdia são eficacíssimos. A Igreja, sem embargo, não cessa de estimular-nos a rogar e a oferecer sacrifícios por eles. Concretamente, cada dia o faz no memento pelos defuntos. Não deixemos, pois, de fazer agora por nossos fiéis defuntos o que, quando nós estivermos no purgatório, queremos que os fiéis vivos da terra façam por nós. E ainda mais, tenhamos verdadeira devoção pelos fiéis defuntos que já estão confirmados na graça. Eles já chegaram à visão beatífica, à certeza da salvação em Cristo nosso Senhor. Nós, pelo contrário, ainda estamos a caminho para o céu.